Você sabe que o Bolsonaro ele tá muito desesperado com a crise dos povos indígenas lá em Roraima porque ele é o culpado. E talvez ele não volte pro Brasil justamente por conta dessa crise que ele vai ser condenado. Só que ele veio com uma desculpa no dia de ontem tão esfarrapada e mal feita que ela o complica. Porque ele falou que ele foi o presidente que mais deu atenção para aquelas pessoas. Só que ele cita um relatório de uma CPI de 2008 que mostra e dá sugestões que ele acabou não fazendo. Na verdade, ele fez o contrário. E é por esse motivo que, na minha opinião, Bolsonaro tem que ser condenado. Ele é responsável. Ele até mentiu apresentando dados falsos na ONU. Na sua opinião, Bolsonaro é culpado pela crise com os povos originários da região norte? E você acha que ele deve ser culpado? Como você se sente com o Bolsonaro mentindo na ONU? Deixa o seu like se você concorda comigo que ele é o culpado e merece ser condenado. E claro, se inscreva no canal. A desculpa do Bolsonaro, obviamente, foi dada com um texto de poucas linhas, porque você sabe que ele não tem capacidade de escrever muito mais do que 180 caracteres, nem ele, nem o Carluccio. Então ele postou numa rede social um pequeno trecho falando que ele e o governo dele foram os que mais deram atenção para os povos indígenas. E postou a foto de uma criança em uma condição de subnutrição, de uma foto no relatório apresentado em 2008 por uma CPI justamente para investigar o que estava acontecendo com aquele povo na região norte. Eu estou tentando ocultar aqui o nome, vocês sabem do que eu estou falando, porque a plataforma está passando por um momento de instabilidade, isso pode ser considerado um discurso odioso, então nós temos que tomar cuidado, mas não há problemas para o vídeo, peço desculpas por conta disso. Só que o problema do Bolsonaro é que essa informação que ele está dando, além de ser uma informação falsa, porque ele não dispensou nenhuma atenção, somente o dinheiro que foi desviado, o relatório final daquela CPI de 2008 falava que era necessário fortalecer órgãos como a FUNAI e a FUNASA para o enfrentamento da questão da fome naquela região. Só que essa desculpa só complica o Bolsonaro, porque ele não fez absolutamente nada que esse relatório estava apontando. Na verdade, ele fez o contrário. E piora porque quando ele fala que ele deu atenção, de fato, houve o envio de muito recurso para aquela região. Só que a maior parte desse recurso, para não dizer a totalidade, era embolsado por uma ONG evangélica que não prestava o serviço de assistência social e humanitária que deveriam ser feitos. Ou seja, o governo ele destinava recursos para aquela região só para constar lá no portal da transparência e nas ações governamentais. Só que esse dinheiro nunca chegava na ponta. Esse dinheiro acabava sendo desviado por essa ONG e outras instituições e esse dinheiro nunca ajudava quem de fato precisava. Então esse era o esquema do governo Bolsonaro. Nós falamos sobre isso nesse vídeo que está no card. E aí, Bolsonaro está fazendo exatamente a desculpa que nós falamos que ele iria fazer. O governo fingia o movimento, só que esse movimento era um movimento em falso porque havia uma política de destruição daquela região promovida justamente por Bolsonaro. Por isso que ele é o culpado pelo que está acontecendo, porque havia sim uma política prometida em campanha, inclusive pelo Bolsonaro, para acabar com os povos daquela região. E Bolsonaro fez isso. E como ele fez? Primeiro, com o incentivo e a permissibilidade do garimpo e de outras ilegalidades nas terras amazônicas. Você sabe dessa história. O Ricardo Salles, que era um ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, ele foi condenado por improbidade administrativa na época que ele era secretário do meio ambiente de São Paulo. E no governo Bolsonaro, ele foi exonerado pela venda de madeira ilegal para os Estados Unidos. Essa era a política de proteção do Bolsonaro. Esse era todo o cuidado e o incentivo que ele dava aos garimpeiros ilegais, assim como o general Augusto Heleno, que também está tremendo dentadura com medo de ser punido. E o que o Bolsonaro fazia para ser o culpado? Além de incentivar as atividades ilegais, ele foi com a política dele, macro do governo, podemos colocar assim, de destruição das instituições, ele foi destruindo os órgãos de fiscalização e os órgãos de proteção, gradativamente dificultando a fiscalização, favorecendo a invasão das terras de povos em situação mais vulnerável. Então a política de destruição do Bolsonaro, que não pegou somente FUNAI, FUNASA e IBAMA, mas sim todo o Brasil, culminou com essa crise nos povos Yanomamis. Por isso que, na minha opinião, Bolsonaro ele é o culpado. E na sua opinião? Quero que você coloque nos comentários se você acha que ele é culpado ou não. E claro, inscreva-se no canal. E o pior, pessoal, é que o governo Bolsonaro ele tinha tanta consciência do que ele fazia que ele mentia na ONU. Essa informação foi trazida pelo Jamil Chad e é algo assim vergonhoso, porque em uma reunião que nós tivemos na ONU,
no final do ano passado, no final do governo Bolsonaro, integrantes do governo, do antigo governo, melhor dizendo, apresentaram dados distorcidos para a ONU, mostrando que o governo atuava de fato na região. Só que a Organização das Nações Unidas não é boba, não é inocente. E os dados apresentados pelo governo Bolsonaro eram dados contrastantes com aqueles apresentados pelos peritos da ONU. Uma vergonha isso que o Bolsonaro fazia. Uma vergonha. A ONU tinha consciência do que era feito aqui no nosso país, mas Bolsonaro tentava mentir, tentava enganar uma agência internacional, uma organização internacional. Patético. E não tem como Bolsonaro falar que ele não fazia nada. Por quê? Primeiro, o desmatamento de 2021 de 2022 com relação a 2021 aumentou em mais de 20% na região amazônica, justamente naquela região dos povos Yanomamis. E o pior é que a ONU alertou o governo Bolsonaro em vários momentos que ele estava provocando crises humanitárias na região norte. Olha, preste atenção nesses povos, olha, tá tendo problema lá. E o que Bolsonaro fez? Absolutamente nada. Ele permitiu que isso acontecesse. A ONU avisou, a ONU alertou o país. Fora que outras agências internas avisaram o governo Bolsonaro que estava tendo problema naquela região. E Bolsonaro cruzou os braços e não fez absolutamente nada. E se você acha que acabaram os alertas, não, porque em 2022, mais precisamente em setembro, Bolsonaro foi condenado simbolicamente no Tribunal Permanente dos Povos, também pela sua atuação com as terras indígenas. E eu já fiz vídeo comentando essa condenação simbólica, é importante que você entenda isso, link aqui no card. Mas eu trago essa informação no Tribunal Permanente dos Povos porque nós tínhamos organizações internacionais falando da crise, organizações nacionais falando da crise, falta de fiscalização do governo. Então você tem um emaranhado de situações que apontam para a culpa e para a responsabilidade de Bolsonaro. Não tinha como Bolsonaro falar que ele não sabia do que estava acontecendo. Ele era completamente ciente da crise dos povos originários lá em Roraima. E é por isso, pessoal, que eu falei para vocês num vídeo da semana passada. Bolsonaro, ele precisa ser punido e nós não podemos tolerar essa história toda do TSE de ter receio de condenar o Bolsonaro. Porque começa a ser criado um burburinho nos bastidores do STF e também do Judiciário que somente deixar o Bolsonaro inelegível é o suficiente. E não, não é. Bolsonaro precisa pagar pelos crimes que ele cometeu aqui. E se nós não temos competência para julgar, ele tem que ser julgado lá no Tribunal Internacional. É isso que nós temos que fazer. Porque nós não podemos permitir que depois de tudo que o Bolsonaro faça, ele saia impune. Para você entender esse meu temor e por que também você precisa ficar muito ligado a respeito dessa movimentação no bastidor que pode fazer com que o Bolsonaro ele escape da punição, link aqui no card. Porque se o Bolsonaro, depois de tudo que ele fez, por ações e omissões, com consciência, porque ele se omitiu tendo ciência do que ele estava fazendo, Bolsonaro vai ser um grande deboche para o nosso país se ele não for condenado. Eu espero de verdade que ele seja. Link aqui no card.